O que nos trouxe até aqui, ao Núcleo Vigor, foi indicação, mas o que nos fez permanecer foi o coração humano de Dr. Ilquias, porque ele de fato é um médico bastante humano, é um médico que olha para as nossas necessidades e que sabe como tratar cada paciente de forma individual. Boa tarde, eu sou Ricardo, esposo de Flávia. Hoje a gente está aqui para falar um pouco da nossa história, né? Nós temos um Instagram, nós falamos que é o Casamento Sem Peso, onde falamos lá, começamos a contar muito da nossa história que começamos a viver depois de uma virada de chave, né? E estamos aqui hoje para contar um pouco às pessoas como foi, né, esse novo começar, né? E o Núcleo Vigor tem tudo a ver com a nossa história, né? Que foi através do acompanhamento com o Dr. Ilquias que foi o pontapé inicial da nossa mudança de hábito, de estilo de vida. Na verdade, foi uma inspiração que veio, esse nome, Casamento Sem Peso, porque foi justamente no início da nossa mudança de hábitos alimentares, de hábitos saudáveis. Mudamos para hábitos saudáveis na nossa vida e para contar um pouco do nosso processo de perda de peso. E também tem a questão do casamento sem peso, sem o peso espiritual, como levar um casamento realmente à luz da palavra de Deus. Bem, eu sou melhor para falar disso, né? Eu sempre tive uma vida muito corrida, né? Onde o tempo era escasso, porém ainda existia um agravante, né? Que era a saúde. Minha saúde era bem debilitada. Eu achava que tinha, mas na verdade eu não tinha, né? Eu tomava medicamento de manhã quando eu acordava, né? Era losartana de manhã, tomava Rivotril, tomava remédio para o estômago e vários outros antidepressivos, né? De manhã e à tarde, né? E à noite ainda tomava um para dormir. Eu era uma pessoa que vivia como uma bomba prestes a explodir, né? E então, com o passar do tempo, eu já não tinha mais o que fazer, né? O médico cardiologista olhava e dizia: você é uma bomba que está prestes a explodir, você precisa mudar, virar a chave. Mas a gente não entendia como fazer isso, né? Procurava ajuda em várias situações, porém a gente não conseguia fluir, né? Não, de jeito nenhum. Então aconteceu de um dia a gente conhecer o Núcleo Vigor, né? Eu ouvi falar do Dr. Ilquias, né? E aí foi onde tudo começou, a mudança, a virada de chave. Nós ganhamos uma nova vida, sem exagero nenhum, nós ganhamos uma nova vida, né? Principalmente eu, pois depois daqui eu deixei de ser uma pessoa que vivia como uma bomba prestes a explodir para ser uma bomba de felicidade, né? Para viver, para ser. Hoje eu posso me considerar um atleta, mas hoje eu faço um esporte, sou ciclista. Como que eu poderia pensar que um dia seria, né? Se eu não tivesse conhecido o que eu conheci hoje. Eu falo muito fácil daqui porque foi onde tudo começou, né? Onde a minha vida teve um renovo. Eu cheguei a 106 quilos. Aí comecei o tratamento aqui, aí cheguei a 102, 103, né? Aí, poxa, eu acredito, meu Deus, como é que isso funciona mesmo, né? E quando eu sentei com o Dr. Ilquias, ele olhou para mim, nós ficamos 2 horas, né? A gente vê assim, às vezes as pessoas com um pouco de receio de entender o que é isso tudo aqui, mas eu falo muito fácil. Por quê? Porque quando eu sentei com o Dr. Ilquias, né, ele disse que passei 2 horas praticamente contando a minha história para ele. Acho que foi uma das consultas maiores que eu tive na vida. E ele me entendeu, ele olhou para mim e fez: cara, eu vou tratar primeiro a tua cabeça. E eu não entendi por quê, né? Aí ele fez: você confia em mim? Eu disse: tô aqui por isso, então a gente vai tratar a sua cabeça. Bem assim, você vai mudar.
E o que aconteceu? O que acontece hoje está aqui. Um novo homem, né? Uma nova pessoa. Eu acho que a minha autoestima, o meu viver virou toda outra coisa, né? Era impossível eu ter uma vida que eu tenho hoje como eu vivia antes, não é? Então, o Dr. Ilquias não só tratou a minha estética, ele tratou o ser, né? A minha forma de viver, o meu novo estilo de viver, né? É outra vida. Eu nasci de novo, porque foi muito importante esse processo. O ano de 2021 foi bem desafiador para mim. Eu tive um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e me submetei a uma cirurgia. E também, logo após dessa cirurgia, eu tive a Covid. E quando eu tive a Covid, eu fiquei muito debilitada. Não cheguei a ter falta de ar, mas eu tive uma fraqueza muito grande que eu não conseguia nem levantar da cama. Isso em março do ano passado. Quando foi em abril, ainda estava com alguma restrição, eu conheci um programa de exercícios em casa. E eu comecei a me exercitar em casa porque eu vi que eu precisava mudar de alguma forma. E passei a praticar esses exercícios. Depois, quando as restrições foram diminuindo, o meu médico, que fez a cirurgia do joelho, ele indicou que eu retornasse à academia para fortalecimento. E em novembro do ano passado, está fazendo um ano, conheci o Dr. Ilquias e comecei o tratamento com ele. De cara, ele mandou fazer uma bateria de exames. Então, eu acho que foram mais de 40 exames. E, para minha surpresa, estava tudo alterado, né? Hormonal, vitaminas, tudo alteradíssimo. E ele disse, vamos começar o tratamento, primeiramente para perda de peso. E eu estava com 67 quilos, eu já tinha conseguido perder algo nesses exercícios em casa, mas fiquei com 67 quilos. Eu estava com mais de entre 70 e 75 quilos. E consegui baixar para 67, mas não passava disso. Foi como o Dr. Ilquias falou, chegou num platô, que eu não consegui, estacionou e eu não perdia mais peso. E comecei o acompanhamento e consegui chegar ao final aos 56 quilos. E depois comecei no processo de ganho de massa magra. E realmente, minha saúde, minha vida, meu corpo, minha mente está tudo transformado. O que me fez perceber que eu precisava procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica, foi justamente porque eu tinha estacionado na perda de peso. Eu não conseguia mais sair daquele peso na balança. E através de um casal amigo nosso que indicou, viemos e de cara, como o Ricardo falou, a gente passou mais de 2 horas na primeira consulta e saímos daqui com tudo esclarecido e com muita esperança de que ia dar certo, e realmente deu. Engraçado, eu observando o Flávio falou, nós fomos indicação, né? De um casal muito precioso, Souza Neto e Janaína, né? Que nós, olhando para eles, né? Vendo a mudança deles, né? E eu digo, meu Deus, tá vendo? Que coisa impressionante, né? Que mudança. Vou dar uma ligada para Souza Neto. Liguei para Souza Neto. E olha só, gente, acho que é a dúvida de muita gente, sabe? Poxa, Souza Neto, ir para o nutrólogo, como é, cara? Será que é isso? Muitas dúvidas que eu tinha. Ele fez, Ricardo, pode ir, você não vai se arrepender. Foram as palavras dele. Depois dessas palavras que ele deu para mim, eu disse, a gente precisa ir. E quando fomos, eu confio no Coronel Souza Neto, e muito, quando cheguei aqui, que a gente entrou nesse lugar, né, maravilhoso, que Deus abençoa e abençoará por muitos anos e muito tempo, em nome de Jesus. Assim, a nossa vida foi completamente diferente, né? Mudou tudo. Então, eu acho que
a nossa expectativa de felicidade que existia antes era praticamente com relação à nossa vida de saúde, a gente vivia prestes a explodir. E depois que chegamos aqui, que começamos esse tratamento, eu costumo dizer hoje que faz parte da minha vida. Eu não consigo deixar, a gente não consegue deixar. Primeiro, que a nossa saúde mudou completamente, né? Por isso que a gente faz questão de mostrar às pessoas, de expressar para as pessoas o quanto foi maravilhosa essa mudança. No processo de emagrecimento, eu tive que passar por uma adaptação no início, porque eu sentia muito enjoo. Mas nada assim que fosse impossível de manter, né? Mas foi só no iniciozinho mesmo, depois o organismo foi se adaptando e ficou tranquilo. E hoje me adaptei completamente. Na verdade, assim, eu não chamo de adaptação, eu chamo de cura, porque a gente tinha um organismo que era doente, não é? E quando a gente começou o tratamento, a gente começou a tratar tudo, não é? Quando ele pediu os exames, eu disse, meu Deus, quanto exame! Desde que tantas coisas que a gente descobriu que estava errada através do que ele pediu, que ninguém tinha pedido ainda. E o que aconteceu? Depois daquela bateria de exames, a gente descobriu o quanto estava errado. Então, começou ali uma cura, né? Uma mudança, né? Onde a gente estava doente e tudo a partir dali começou a mudar. Como o Ricardo falou, o nosso corpo estava completamente inflamado, né? Então, por isso que precisou essa adaptação e a gente sentiu, porque não é fácil e não é do dia para a noite que você sai de uma inflamação para a cura, como o Ricardo falou. E antes de começar o acompanhamento, eu me sentia muito cansada. Eu já acordava com sono, já acordava querendo voltar para a cama. E isso me incomodava bastante, porque às vezes parece até preguiça, mas não é. É o organismo que estava doente, cheio de inflamação. E a minha, como que eu posso dizer, a minha disposição melhorou muito. O vigor mudou completamente. Vigor, né? Temos 2 filhas, né? Uma de 8 anos, a outra vai fazer 4 agora em dezembro, e elas precisam muito que a gente esteja saudável, bem, para acompanhar o pique delas, porque elas não param. No processo foram tantas mudanças, né? Tantas melhorias, que se eu for falar aqui, a gente vai ter que passar até entrar na noite e passar, porque você imagine só, a gente, eu e você, né, amor? A gente era uma das pessoas que a gente já acordava cansado. Foi uma coisa que eu relatei, doutor, eu posso dormir a noite inteira, eu já acordo cansado. Ele fez, mas vamos resolver com muita tranquilidade. O que é que acontece hoje? Hoje acordamos. Hoje eu pego a minha bicicleta, eu sou ciclista, pego a minha bicicleta e rodo 100 km. Tranquilo, eu acordo de manhã e vou. Em paz. Chego ainda vou trabalhar, se precisar. Não tenho mais aquela vida que eu tinha. Que era um homem que se eu saísse para trabalhar, se eu fosse subir uma escada, chegava cansado. Hoje, meu Deus, hoje a gente tem uma vida que não tem como explicar. As pessoas que puderem, né, passar por esse processo, eu acho até que tem muitos que vão para muitos médicos tal. Poxa, que às vezes a gente pode resumir tudo a uma consulta com um nutrólogo, né, que nos entenda, que nos mostre o que nós temos com relação ao nosso corpo, né, o vigor de saúde. Porque eu digo por mim e por Flávia, a gente passou por muita coisa procurando, porque eu tô com isso, porque eu tô com aquilo, desde que acho que deveria tratar o nosso corpo, né? Eu detestava academia. Passava 3 meses no máximo, deixava. Era desse jeito. Eu entrava na academia, parava, entrava, parava, nunca tive constância. E hoje eu sinto falta quando não vou.
porque foi tratada uma série de fatores e hoje eu tenho a disposição para estar lá e para fazer os exercícios que são propostos. E, inclusive, o nosso personal disse que estamos treinando muito bem, que estamos muito forte, né? evoluindo muito bem. E como casal, assim, eu acho que mudou tudo. Né? Isso aí, esse ponto aí, ele é crucial. Acho que seria difícil falar, né? Mas eu não vou tratar dessa forma. Pelo contrário, eu quero que todo mundo saiba que muda tudo, né? Completamente. A disposição como marido e mulher, a vida muda em todos os sentidos. É uma virada de chave completa em todos os sentidos. Principalmente, eu acho que posso dizer como na vida conjugal, né? Marido e mulher. Eu acho que é importante, é muito importante, é inexplicável. É você participar desse processo, não é? Aqui a gente está falando isso de forma espontânea. Nós estamos convidados aqui até esse momento, mas para falar de uma coisa que foi o que nós verdadeiramente vivemos, né? E até hoje eu vivo dizendo às pessoas, faz parte da minha vida. Eu não deixo mais de estar aqui, de ter meu acompanhamento. Inclusive o humor, né? O humor muda, porque eu vivia mal-humorada. Vivia irritada, estressada, por mais que não parecesse. Devagarzinho ainda. Mas em casa... Brincadeira. Brincadeira. Vai te converter. Até nisso mesmo, nesse ponto muda, né? Até eu ainda sou um pouquinho, mas é o meu jeito. Mas, porém, antes a gente vivia como uma bomba. Então, se a gente vivia como uma bomba, a gente tinha aquela vontade, né, amor? Era toda hora, vamos comer, vamos fazer isso, vamos para um restaurante, vamos chegar no restaurante, a gente já não tava nem aguentando mais, aí já ia parecer uma gula mesmo, já vamos comer um doce, isso, aquilo. Poxa, engraçado, né? Hoje a gente faz tudo isso, né? Eu é que ainda sou meio, dou meus pulinhos fora, né? No sentido de comida, né? Flávia não, Flávia se reeducou, né? Flávia às vezes dá uma fugidinha também, mas muito diferente de mim. Porém, né, nós somos, nossa Nutri que nos cobra muito, né? Tayane, mas assim, a gente hoje, em relação à comida, né? Existe um controle, a gente consegue ter um entendimento disso aí, né? Nós nos curamos no sentido de entender o que pode ser exagero ou não é? Então, o que é que acontece? Às vezes, claro, somos seres humanos, a gente come um pouco mais, porém, né, amor, a gente sabe onde a gente tem que mudar, né? É o que eu digo, né? A gente foi curado na cabeça, a gente foi colocado muito forte que a gente precisa ter responsabilidade com o nosso corpo, né? Eu acho que o importante de você ser acompanhado, como a gente vem sendo, sabe? Por isso que eu não deixo hoje, é que a cada mês que a gente vem, às vezes 2 em 2 meses que a gente vem, nós aprendemos algo novo para tratar do nosso corpo, né? Não é? O nosso corpo. Então, eu deixo para as pessoas assim, sabe, gente, é importante demais. Por quê? Porque você aprende a lidar com você mesmo. O motivo de eu ter vindo aqui do Dr. Ilquias, certo? Foi um amigo que me indicou, que eu já indiquei outro amigo. Então, por que isso acontece? Porque eu acho que o caminho certo, ele nos mostrou a todos que vieram, entendeu? Então, se um time está jogando certo, a gente tem que estar nesse time, não é? Então, assim, quando o Souza Neto me mostrou o que estava se passando com ele, hoje está acontecendo comigo. Eu consigo mostrar para outras pessoas e não preciso andar muito, não. É só olhar para a gente, né? A mudança que a gente teve. Eu acho que se tiver quando mostrar uma foto nossa de antes e o depois, meu Deus. E de acordo com a nossa fé, o que a gente acredita, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como é que a gente vai cuidar da nossa parte espiritual, da nossa parte emocional e esquecer do nosso corpo?
O Espírito Santo habita em nós, então a gente precisa se tratar bem, a gente precisa se cuidar. E para isso a gente também precisa estar no peso correto e adequado. E é tão importante essa questão da alimentação, como o Ricardo falou, a gente dava muita pulada fora, né, de lanches e no meio da semana, vamos comer algo aqui ou ali, que a gente passou isso para as nossas filhas, inclusive a mais velha, né, que vem há muito mais tempo nos acompanhando. E hoje eu estou batalhando com ela para que ela perca peso, porque ela já está começando a ficar obesa. E não é fácil tratar isso em uma criança. Então, se a gente tivesse tido esse acompanhamento antes, quando ela era pequenininha, como a outra que é pequenininha e já está nos acompanhando de uma outra forma, talvez ela não passasse por isso. A pequena, ela é magrinha. E a grande está gordinha, está com sobrepeso. Mas, graças a Deus que fomos tratados a tempo e estamos tratando ela também. Já colocamos no esporte, ela está fazendo jiu-jitsu. Hoje ela já come verdura, que não comia. Come frutas, ela com fruta nunca teve problema. Mas eu estou colocando muito mais na alimentação dela. E a mudança não é só nossa, é a mudança de toda a casa. O que nos trouxe até aqui, ao Núcleo Vigor, foi indicação. Mas o que nos fez permanecer foi o coração humano de Dr. Ilquias. Porque ele, de fato, é um médico bastante humano. É um médico que olha para as nossas necessidades e que sabe como tratar cada paciente de forma individual. Cada um ele trata de forma única, né? A mim foi de um jeito. No mesmo dia que eu e Flávia veio, para você ver, fomos atendidos juntos. Porém, Flávia começou de uma forma e eu de outra. Por quê? Porque ele me entendeu para depois entendê-la. Então, é o que eu digo para as pessoas, gente. É muito importante você procurar uma pessoa que não só tenha o estudo, né? Porque é um médico, mas que ele também tenha a parte do coração, de querer escutar, entender e levar aquilo com carinho, com amor. Porque quando chegamos aqui, da porta da entrada até o consultório, fomos tratados com muito carinho, nos sentimos à vontade. Eu digo a todo mundo que, poxa, a gente chega aqui no né? A gente tem vontade de ficar aqui, né? Conversando, passando o dia, a hora passa e a gente perde até o trabalho, né? Mas é muito legal, tem um chocolatezinho, um cafezinho, meu Deus, gente. E água valeu, de coco. Foi muito, e água de coco, né, gente? Muito bom que não falta, né? Então, o carinho é completo, né? A gente tem que não podemos deixar de dizer isso, né? Eu acho que esse lugar aqui veio para mudar a nossa história, a nossa vida. E é muito fácil falar aqui. Então, se você tem alguma dúvida, não tenha mais dúvida, venha, busque a sua mudança, a sua transformação, depende da sua decisão.